E usando essa imagem, talvez seja o problema que nós estejamos sentindo neste momento, que é o problema de estar na lama e não conseguir ver nada além da lama. Quando eu estou afundado na lama, a minha visão vai ser marcada por isso. Eu não posso ter outra perspectiva. Eu vou convidar a toda esta plateia distinta a olhar em perspectiva. O que é olhar em perspectiva? Olhar, primeiro, em profundidade, indo além do fato atual, e indo em busca de outros fatos. Olhar em comparação. Olhar dentro do tempo histórico. E olhar mais além do imediato. Isso é dar perspectiva. Reinventada no Renascimento por grandes pintores, especialmente Giotto, especialmente Paulo Cello, a perspectiva criava fantasia de profundidade no quadro através de uma ilusão de ótica. Esta ilusão de ótica, ela é fundamental para eu ter presente o que está mais perto de mim parece maior. E o que está mais longe parece menor. Logo voltamos à lama. Para quem é jovem, estamos vivendo um período terrível, porque não tem perspectiva. Não tem essa perspectiva. Vamos demonstrar isso. Toda vez que eu enfatizo apenas uma fase de desenvolvimento de qualquer organismo ou de processo histórico, eu perco a visão do todo. Toda vez que eu enfatizo a larva, ou a pupa, ou a crisálida, ou a borboleta, eu perco a visão do todo. É preciso olhar uma visão mais longa para saber que existe um desenvolvimento complexo de cada etapa. Vamos demonstrar agora com números e não com metáforas. A inflação talvez esse ano seja de 7% ao ano. Para um jovem que desconhece o fenômeno da inflação, é uma novidade absoluta. Os preços vão começar a ser pressionados. As consultas médicas, o preço do combustível, tudo vai começar a subir. Os salários talvez não sejam reajustados no mesmo patamar. Resultado, mais processos para vocês. Mas em todo caso, temos uma perspectiva de inflação. Se eu tenho 30 anos, ou seja, cheguei à vida produtiva adulta na década entre 2000 e 2010, eu tenho uma perspectiva nova. Mas como eu tenho 53 e não 30, eu vou dar outra perspectiva. Último mês do governo Sarney, 84,23 já expurgado de inflação ao mês. 84 ao mês. Somávamos 12 meses anteriores com 4.853% de inflação. Naquela ocasião eu ficava milionário várias vezes. Ganhei 1 milhão de cruzados. 1 milhão de cruzeiros novos, eu ficava milionário. Os jovens não conseguem supor que naquela ocasião a gente colocava dinheiro à noite no banco e ele rendia de manhã, overnight. A gente punha o dinheiro para dormir e ele acordava rendido, que a gente trocava salário por dólares imediatamente. E essa crise foi imensamente mais forte que a atual. Só que ainda havia clareza na era Sarney de que havia um lado bom e ruim. Essa clareza não existe mais tão forte no Brasil. Em 1985, o mal eram os militares, o bem era a Nova República e Tancredo. Isto é uma inflação. Essa maquininha de recalcular era uma metralhadora. As lojas pararam de aceitar cartões de crédito. E eu reclamei na época, jovem ainda, em plena pós-graduação, eu reclamei para minha avó, que é uma imigrante alemã. E eu disse, vó, essa inflação é a maior. E minha avó me deu perspectiva. Ela saiu da Alemanha em 23. A inflação era de 17.000% ao mês. Em 23, em novembro, o marco alemão deixou de existir e as pessoas passaram a trocar produtos, comida por aula, e assim por diante. Ela me deu perspectiva. Para a minha crise de 85, aquela crise era muito maior. Para a crise atual, as duas são muito maiores. Eu tenho que olhar em perspectiva. E não tomar o todo pela parte
e não tomar o momento pela eternidade. Porque a crise é grande e ela nos obriga a sair dessa zona de conforto. Essa zona de conforto que é a maior armadilha que o ser humano tem, que é a zona em que eu me acomodo, que é a zona em que eu encontro um lugar que não me causa mais desafios, e todos os seres vivos buscam por natureza a zona de conforto. O ser humano é o único animal que corre por prazer. Os animais só correm para acasalar ou para caçar ou para não serem caçados. O ser humano é aquele que fica correndo em esteiras, olhando para a televisão ou para a parede. Nós buscamos zonas de conforto, e essas zonas de conforto nos agradam, e essas zonas de conforto nos iludem, porque elas produzem nas pessoas a sensação que acabou, a sensação que não precisa fazer mais nada. E aí eu sou desinstalado dessa espécie de sono dogmático, como diria Kant. Nada melhor que um sofá que lhe abrace. Nada melhor. Não sei porque o sofá é ainda mais gostoso que a cama da gente. E comer no sofá, aquilo que enlouquece mães e esposas, é uma delícia. Comer no sofá, pipoca, espalhando um tapete pelo chão de pipocas. Essa é uma zona de conforto. A zona de conforto é aquilo que me agrada e que me impede de agir além. E por isso ela é confortável. Para sair da zona de conforto, é preciso estabelecer uma estratégia. A crise é o principal motor para desinstalar dessas zonas. Estratégia é uma palavra grega que se refere ao líder, ágo. Stratos é uma das palavras gregas para exército. É o homem que vai à frente do exército e que pensa, como nesse exemplo que eu estou dando, do dia D, 6 de junho de 44, quando os aliados, ingleses, franceses, canadenses, americanos, tiveram que desembarcar na Normandia para livrá-la da barbárie nazista, a França. Para poder fazer esse desembarque do dia 6 de junho, do dia D, de Doomsday, de dia do juízo, eles tiveram que planejar muito. Recursos, áreas que eles iam atacar, o que fazer em caso de fracasso do primeiro desembarque, como contra-atacar um ataque maciço alemão. Contaram com a sorte de Hitler ser uma capivara militar. Afinal, ele é um cabo que a política tornou chefe. Hitler nunca estudou estratégia e insistia que o desembarque seria em Calais, o ponto mais perto da Inglaterra. E até o fim, Hitler bateu o pé, reforça em Calais. Calais é o lógico. E os aliados desembarcaram na Normandia. Com isso, a zona de conforto tem que ser saída dela através de uma racionalidade, no qual eu saiba quais os recursos que eu quero e como eu quero aplicá-los. Porque se eu tivesse recursos infinitos, eu não precisaria de nenhuma estratégia. Bastaria ir fazendo. Quando eu não tenho recursos infinitos, quanto mais limitados eu os tiver, mais eu estabelecerei prioridades. Mais eu estabelecerei essas prioridades. Sair da zona de conforto me obriga à racionalidade estratégica. O que é estratégia? Eu tenho que prever possibilidades. Eu tenho que, por exemplo, diminuir as surpresas possíveis. Quando vai acabar a já escassa verba? Em que momento do ano nós ficaremos sem papel? Higiênico, inclusive. Racionalizar o esforço. Fazer o que resta de energia e bens materiais se concentrarem num ponto apenas. Como um médico que lida com acidentado, ele não se preocupa com o pé quebrado, mas com o rompimento do baço. Porque o pé quebrado pode ser tratado dali a um dia. A ruptura do baço vai causar hemorragia interna. Eu tenho que estabelecer o que está sangrando mais. Qual é o ponto essencial? Eu tenho que ter clareza estratégica para saber onde eu vou gastar o pouco que eu tenho. Sem nunca abrir mão que eu quero mais. Que eu quero mais verbas. Porque eu quero servir mais, inclusive, a sociedade. Eu vou dar um exemplo a vocês, que eu não sou alpinista e nunca fiz alpinismo, mas subi até 5.000 metros do Himalaia, no chamado posto
acampamento de base para ver os alpinistas. Depois a gente volta no Nepal. Os alpinistas são um exemplo de estratégia, porque os alpinistas têm que levar tudo que vão precisar durante o tempo de subida e descida. Não há nenhuma loja de conveniência no Everest. Se eles esquecerem comida, eles morrem de fome. Se eles não levarem anticongelante, eles não tomam água. Se eles não se aquecerem, eles vão ter gangrena e assim por diante. Os alpinistas são exemplos de estratégia. Eles têm que pensar durante dias e um extra caso alguma coisa caia ou se perca. Os alpinistas têm que traçar uma rota para o Everest, que está entre 8.840 e agora provavelmente 8.850, porque ele ainda está crescendo, porque a Índia ainda está entrando na placa da Ásia. E eles têm que pensar a ida e a volta. Ele tem que pensar isso claramente, como sobreviver a temperaturas que podem chegar a 70 negativos e com vento e falta de oxigênio. Ele tem que pensar tudo isso. Isso eu já sabia. O que eu não sabia ao visitar o Everest de baixo é que quase todos os acidentes fatais, quase todas as mortes de alpinismo ocorrem na volta e não na ida. E eu penso muito nisso agora que eu me aproximo da aposentadoria. Porque o alpinista usou toda a energia para chegar ao topo, e chegou. Mas ele esquece que tem que voltar. E que voltar, inclusive, é tão difícil quanto ir. Aliás, para os ortopedistas, descer uma rampa ou uma escada é mais danoso às articulações que subi-la. Os alpinistas, na proporção de quase 70%, morrem na volta, quando morrem. O Everest não é tão fatal quanto o K2. K2 é a montanha que mais mata no mundo. Então, eles têm que preservar energia para a volta. É aquela coisa básica que as pessoas aprendem numa caminhada. Eu tenho que voltar antes do fim da energia. Eu tenho que saber na praia, se eu estou andando, que eu vou ter que voltar. Logo, eu não posso esperar ficar sem energia. Isto é estratégia. Estratégia pressupõe uma série de medidas pessoais, profissionais, para a volta também. Estratégia pressupõe coisas desde guardar dinheiro pessoalmente, até usar protetor solar. Estratégia pressupõe que, assim como se chega ao mundo de forma cara, um bebê, se sai do mundo de forma cara, a velhice. Velhice e infância são caros. A vida adulta é um pouquinho mais barata. Não? Um pouquinho mais barata que a infância e a velhice. Significa que eu tenho que pensar na descida dos riscos que eu tive na subida e que a estratégia que levou ao apogeu tem que ser uma estratégia também para a descida. Tudo isso é ensinado pela crise e pelo fato de que quem não pensa dessa forma acaba perdendo muita coisa. E aí eu toco num ponto difícil para nós brasileiros desse imenso país. Contardo Caligares, num livro, diz que faltam aos brasileiros as noções que os franceses chamam de goût de l'effort, gosto do esforço. Que nós não gostamos desta dureza do esforço, porque colocamos nossos filhos de classe média para fazerem piano. Eles fazem 6 meses, aí eles cansam. Então vão para o violão. Depois vão para o jazz, sapateado, e assim por diante. E ao final, esse jovem de classe média ou alta terá feito 5 ou 6 instrumentos musicais sem tocar nenhum. Nós não gostamos do gosto do esforço. E o motivo para tirá-lo, ele não está gostando mais. A cada novo patamar eu tenho que fazer um novo esforço para chegar ao patamar. Quando eu faço aula de inglês, tem um rápido acréscimo. Eu domino um vocabulário básico em poucos meses. E eu chego a um patamar. Para rompê-lo, é preciso mais energia. Por isso que a maior parte das pessoas fica no primeiro patamar. Suficiente para ler o livro de inglês, insuficiente para conversar na rua, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Eu adoro essa foto, porque ela mostra uma das grandes questões estratégicas da vida e das empresas e de todas as instituições. Porque todas as pessoas olham para o pé direito, belíssimo dessa bailarina, em sapatilha de cetim, e apreciam a graciosidade do voo dela, a leveza do salto,
a beleza do arabesque, do pas de deux, e não entende que o preço daquilo é o pé da esquerda, que pé de bailarina é um horror, porque ele é o fruto de um esforço que inclusive dói. Para ela chegar a esse ponto, ela tem este ponto aqui. Para eu tocar violão, eu tenho que passar da fase da pestana, que é um desafio. Para tocar piano, eu vou aprender a clave de Fá. Eu vou aumentar meu conhecimento. Vou ter coisas mais complexas. Para aprender uma língua também. Para crescer profissionalmente, eu tenho que saber que isto é a coisa mais importante de qualquer estratégia. Não existe possibilidade de vitória sem esforço. Eu tenho uma raiva particular quanto às pessoas que dizem que eu tenho facilidade. Desde a escola primária, que eu ainda fiz primária. E diziam assim, nossa, você tem jeito. Eu tenho raiva disso. Porque se eu tivesse jeito, eu não teria precisado ficar tanto sábado, tanto domingo sentado, estudando. Se eu tivesse jeito, eu abriria os livros e naturalmente aquilo entraria. Nossa, você tem muito jeito com línguas. Eu sei, foram meses indo em janeiro para fora para estudar. Se eu tivesse jeito, eu assistiria um filme e já entenderia com clareza isso. E eu passei a entender que jeito é o nome que os preguiçosos e os vagabundos dão ao esforço alheio. Sorte é a classificação que todo vagabundo diz daquilo que alguém fez por esforço. Nós tendemos a achar que as pessoas têm vocação e eliminamos a ideia do esforço. Eliminamos essa ideia. Tudo é esforço. E esse esforço tende a crescer na descida. Já notei da minha idade há algum tempo em diante que é uma opção. Diante de uma coisa simples como um quindim, há uma opção. 1 minuto de prazer na boca ou o resto da vida no quadril. É uma opção. Eu tenho que fazer uma escolha. Eu quero este prazer agora, que é bom, ou eu quero um outro prazer. Eu tenho que fazer opções a todo instante. Se eu quero estudar, eu vou ter que abrir mão de algum lazer. Se eu quero fazer um curso à noite de pós-graduação ou de graduação, eu vou ter que fazer um sacrifício brutal, que é ir cedo para o trabalho e sair da faculdade perto das 11 horas. Este é um esforço brutal, é cansativo. Você chega no sábado, catatônico. Não consegue sair da cama, só geme, murmura, porque a semana foi estressante. A faculdade já é um esforço, trabalho é um esforço, juntar os dois é um esforço titânico. Se eu quero aprender língua, se eu quero aprender a pintar, se eu quero qualquer coisa, eu preciso deste esforço. E nós temos uma dificuldade enorme em conceber este esforço. E traduzimos isso como jeito, sorte, quando não acusamos de manipulação. E assim por diante. Todo ato de construir, todo ato de elaborar, de erigir, é um ato de pedra a pedra, no qual a pedra seguinte só pode se apoiar na anterior. Não existe telhado simpático sem um alicerce sólido. Essa metáfora significa que todo fruto que eu possa colher, inclusive a partir da vida adulta, representou uma série de esforços na origem. E eu posso colhê-los depois. É preciso enfatizar, especialmente nesse país, que tudo é fruto desse esforço. Que ninguém é rico por aquilo que ganha, mas como dizem alguns economistas, as pessoas são ricas por aquilo que gastam. Que uma pessoa pode ganhar muito dinheiro e viver no Serasa. E outra pode ganhar muito menos e acumular todo mês. Maquiavel definiu no século XVI que a estratégia de uma vida ou de um Estado é formada pela junção de 2 valores complementares e opostos. O conjunto das minhas habilidades, que em italiano se intitula virtù, conjunto das minhas técnicas, conhecimentos e destrezas, e aquilo que eu não controlo, aquilo que chamaríamos de sorte ou azar, que Maquiavel denomina simplesmente pela palavra clássica fortuna. Fortuna no sentido de acidente. Todos os fatalistas enfatizam fortuna. Todos os fatalistas repetem aquela frase de homem do deserto, de beduíno, maktub.
Estava escrito. Tinha que ser, era minha hora. Todos os fatalistas pegam o segundo elemento. Toda a teologia do empreendedorismo enfatiza o primeiro elemento. Você pode tudo, basta pensar. Eu também tenho raiva dessa frase. Achar que o meu pensamento cria tudo é um pensamento esquizofrênico. A esquizofrenia é uma doença muito grave e muito angustiante para a pessoa e para a família. Então, eu vou traduzir isso num gráfico que eu gosto muito, simbolicamente colocando no eixo Y tudo aquilo que foge ao meu controle. Tudo aquilo que eu não posso interferir, como uma turbulência no avião. E vou colocar no elemento X tudo aquilo que depende da minha vontade, do campo volitivo, do campo da vontade. E eu vou definir que a vida de uma pessoa, ou a ação de um tribunal, ou o esforço de um país, é sempre uma curva tensa entre o que eu não controlo e o que eu procuro controlar. Quanto mais eu for estratégico e planejador das coisas, mais eu vou tender à horizontal. Quanto mais eu deixar a vida me levar, a vida leva eu vou ser vertical. E a vida vai levando, em geral, para o buraco, mas ela vai levando. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio que é a adversidade dos outros, aquele que Sartre define como nosso inferno. O inferno são os outros, a meteorologia e outros problemas. Eu não controlo tudo. Aliás, eu controlo uma quantidade muito limitada de coisas, mas eu controlo. As pessoas são diferentes porque sorte e azar ocorre a todos. Mas a virtude varia de pessoa para pessoa. O que elas fazem com o azar e o que elas fazem com a sorte varia de pessoa para pessoa. No ano passado, dia 4 de julho do ano passado, eu cumpri um velho desejo e comprei o carro que eu vinha sonhando há muitos anos. Poucas mulheres entendem a alegria do cheiro de um carro novo. É uma das melhores experiências da vida. Você fica passando a mão, é uma coisa erótica, você fica passando a mão no painel, chama amigos para que eles o invejem, e aí você apresenta o carro. Dia 4 de julho, feliz com o meu carro. Dia 7 de julho, 3 dias depois, um taxista entrou nele com toda a força. E eu parado no sinal, perto da estação Terminal Barra Funda, o taxista avançou no farol vermelho e entrou no meu carro com toda a força. Isso é fortuna. Eu não posso controlar a loucura dos motoristas. Isso é fortuna. Mas a virtude é a próxima decisão. O taxista fugiu. Estava errado e não devia ter seguro. Eu poderia ter ido atrás dele, velozes e furiosos, em plena noite, nas ruas de São Paulo. A chance de terminar a meu favor era muito baixa. O que eu faria? Jogaria meu carro em cima dele? Chamaria para briga? Eu não sabia quem ele era. As chances são em aberto. O que eu faria neste caso? Eu decidi não correr atrás dele e assumir um prejuízo grande, psicológico e material. Isto é virtude. Como eu interajo com as ações da fortuna, é virtude. Alguém me desafia, alguém me xinga, alguém me insulta na rua ou no trabalho, isto vai ter que esperar de mim uma reação que dialoga com a virtude. Só posso me ofender numa condição estratégica, é concordar com a ofensa. Só posso me ofender se a pessoa ao dizer aquilo tocou num ponto que me dói e que eu não aceito. E aí o problema não é da pessoa, ele é meu. Os budistas lembram que quando eu atiro uma ofensa em alguém, é uma brasa viva, que pode queimar ou não a pessoa. Mas em 100% dos casos queima a mão de quem atira. De novo, e sempre usando uma imagem renascentista, a perspectiva. Qual é o ponto que eu vejo mais profundamente? Na década de 70, quando ocorreu a crise do petróleo, a partir da guerra de Yom Kippur, 73, quando a OPEP disparou o preço do petróleo, na maior disparada que houve toda, que foram os 2 choques da década de 70, o governo brasileiro, então liderado pelo nosso único presidente luterano, Ernesto Geisel, tinha diante de si a seguinte questão: paraliso
todas as obras de infraestrutura, como o metrô de São Paulo e Rio, como Itaipu, como o projeto de Angra dos Reis, ele decidiu que não, porque a crise passaria e aquilo seria necessário. Claro que tivemos um aumento de endividamento, mas a visão estratégica pode ser essa: aumentar o meu esforço, porque a crise passa e as pessoas não. A crise passa. E vai haver um momento que eu vou precisar olhar além da crise. Perspectiva, nessa que é talvez a foto mais cafona que alguém pode fazer. A perspectiva muda por completo dependendo do ângulo que eu tiro a fotografia. A Torre de Pisa ou o Taj Mahal, outro exemplo de cafonice insuperável. A Torre de Pisa ou o Taj Mahal, pegar a cúpula do monumento do Shah Jahan, do imperador que fez o Taj Mahal, é um exemplo de como eu posso mudar as questões de tamanho a partir do ponto que eu as olho. Aqueles que desistem durante a crise decidiram que ela será permanente. E esta é uma decisão pessoal. Só que o fazem provavelmente por preguiça e covardia. Porque não querem um esforço. E vão dizer a vocês que não é preciso fazer muito, que aqui nada dá certo. Aqui tem coisas que deram muito certo e aqui tem coisas que fracassaram. Uma das coisas mais revolucionárias do mundo, decidir-se senhor da sua vida, dono da sua carreira, gerador de parte daquilo que é sua família, gestor de tudo que passa por você, e ao final, o resultado é exatamente a liberdade diante da sua biografia. Para não ter que acusar que foi um momento... Você não prosperou. Era um momento muito difícil no Brasil. Tem gente que está enriquecendo neste momento. E tem gente que está indo à falência, inclusive no momento de prosperidade. Ah, mas era muito difícil. Tem gente que está estudando agora. E tem gente que não está estudando. Tem gente que está pensando coisas. E tem gente que está sem fazer nada. Tudo depende de mim até um ponto. De novo a fortuna. Ao final, o que eu consigo, se eu seguir estes preceitos e conselhos, é de fato transformar a crise em oportunidade. É de fato fazer deste momento um salto seguinte. De fato investir no futuro. É isso que eu tenho perseguido insistentemente a minha vida inteira. Onde eu posso melhorar. Onde eu quero melhorar. E cada vez mais consciente de uma coisa que eu não sabia na juventude. A energia decai a partir de uma idade. E vai decaindo numa proporção geométrica. Ela decai muito. Logo, eu tenho que ter algumas coisas acumuladas antes. Porque eu não conseguirei fazer isso no fim. Eu tenho que me preparar e saber de cada fase uma fase nova e um desafio novo. Experiências novas. Sair da minha zona de conforto. Porque nada mais tedioso que alguém que se repete. Infinitamente. E parar de culpar esposa, filhos, chefe, políticos, momento econômico, por fracassos ou por sucesso. O governo sempre fará o que lhe cabe fazer. Extrair o máximo do meu dinheiro e não fazer nada de útil com ele. Essa é a função desde que surgiu o Estado a partir de 3.200 a.C. Sempre fará isso. Porque, como disse Maquiavel, a lógica do poder é o poder, não é o bem-estar comum. É claro que eu vou lutar por um governo de bem-estar comum e ético. E vou lutar, e meu filho lutará, e meus netos lutarão. Ao final, se eu consigo fazer essas coisas, o prêmio pode ser uma vida que vale a pena. Felicidade ou infelicidade não é um acidente. A não ser que eu sofra de depressão grave, precise de medicação, e é uma doença grave, que ocorre a gente às vezes que trabalha muito, e alguns que não trabalham muito, mas é uma doença grave. Acabei de ler um livro sobre isso, o Demônio do Meio-Dia. É uma doença grave. Mas tirando esses casos que podem ser tratados de depressão, felicidade é uma escolha. O que eu realmente quero? Quem eu quero ter ao meu lado? Quais são as pessoas realmente significativas? Quais são meus objetivos? Quanto eu quero a cada década de vida ter como amigo?
como projeto profissional, como bens ou como experiência de vida? Quais os pontos que eu vou cuidar e quais os pontos que eu vou largar? Quais as pessoas que eu vou enfatizar e quais as que eu vou me afastar? E quais são as experiências de fato que são significativas? Respondendo isso, eu respondo a frase que fundou a filosofia ocidental, com Sócrates: conhece a ti mesmo. Essa frase fundante estabelece isso. E este é um acréscimo enorme na vida da gente. É relativamente simples, mas cumprir isso leva a vida toda. É relativamente simples. Como é que alguém fala tão bem inglês? Como é que fulano tem um corpo tão bom? Por que cicrano tem um carro tão bom? Por que naquela família as festas são tão legais e na minha nem tanto? Porque alguém fez. Porque alguém agiu. Então, ao invés de se refugiar no ressentimento e na inveja, ampare-se na ação. Ampare-se na decisão. Isto é absolutamente prático. A autoajuda diz que se você fizer X e Y, o resultado é garantido. A filosofia diz que não tem nenhuma garantia para absolutamente nada. Isto é uma verdade. Mas não fazer é ainda mais doloroso do que entregar os pontos. É mais derrotado ainda o ser do que aquele que luta. Então, é preciso fazer essas coisas. E a diferença é visível. Olhem para quem deu certo no sentido estrito da palavra. Não estou falando de bens materiais. Até pode incluir bens materiais. Olhem para quem deu certo. Atrás dessa pessoa existe estratégia. Existe uma estratégia de vida. E pode se dar certo como uma boa mãe de família. Pode se dar certo como um bom jardineiro. Pode se dar certo como um bom funcionário. Não estou falando de êxito financeiro só. Mas atrás tem uma estratégia. O prêmio da estratégia bem feita, insistida e realizada chama-se felicidade. Esta é a vida que vale a pena ser vivida. Crise, sim. Esta crise vai passar. Ouçam o tio. Vai passar. A crise ou levará todo mundo para o fundo do buraco e nós desapareceremos, ou nós vamos superá-la. E aí teremos uma onda de prosperidade. E depois disso, mais uma crise. Depois mais outra crise, talvez pior. Nós teremos agora uma sucessão de períodos. O que eu vou fazer com isso? Perspectiva é olhar longe para isso, estabelecer meta, avaliar, pensar o erro, diminuir meu narciso e usar protetor solar. Sempre. Porque independente do futuro, o melanoma sempre é uma coisa muito difícil. Era isso que eu queria dizer a vocês nessa linda manhã em Goiânia. Muito obrigado pela atenção generosa de todos. Muito obrigado. Obrigado.